Olá, vamos iniciar a disciplina de anatomia. Vamos abordar um pouquinho agora o que significa anatomia, alguns termos que nós temos, tá bom? Meu nome é Luísa, eu sou enfermeira e vou estar ministrando essa disciplina para vocês. O conceito de anatomia. O que é anatomia? Anatomia, ana é partes e tomem cortar. É a ciência responsável pelo estudo macroscópico do corpo humano. Padrão anatômico e diferenças corporais. O padrão anatômico mais frequente é do indivíduo. Um exemplo bem clássico é um indivíduo que possui 5 dedos. É um padrão anatômico. Uma variação anatômica é quando tem uma variação, como a bifurcação de uma veia. Ela pode acontecer. Tem veias que se dividem aqui no ombro. E se ela dividir antes do ombro, tem pessoas que dividem antes do ombro, tem pessoas que dividem depois do ombro, é uma variação anatômica. Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas. Isso é uma variação anatômica. Diferenças morfológicas em um indivíduo, que pode ser externa ou pode ser interna, e não causa prejuízo funcional. Já a anomalia é quando a modificação do padrão anatômico causa prejuízo funcional, mas não causa morte. É um indivíduo que nasce com um dedo a mais. Ele tem um dedinho a mais, mas ele consegue ter todas as suas funções adequadas. Já a monstruosidade é aquela anomalia profunda em que chega a ser incompatível com a vida. Infelizmente, o nome é esse mesmo, monstruosidade. Biotipo. O que é o biotipo, Pro? É a junção de características hereditárias e adquiridas de um indivíduo. Tem aquele indivíduo que é longilíneo, magro, alto, membros longos, brevilíneo, gordo, baixo, membros curtos. E médio-ilíneo é o indivíduo que se enquadra como meio termo entre os dois anteriores. E aqui nós temos um exemplo: ectomorfo, ó, o meio, bem magrinho, mesomorfo, o médio, tá vendo? E endomorfo, bem gordinho. Posição anatômica. Para evitar confusões na descrição do corpo humano, adotou-se uma posição padrão para estudos anatômicos, a posição anatômica, que é o indivíduo em pé, posição ereta, face voltada para frente, então em pé, ereto, face voltada para frente, olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, membros inferiores unidos, tá? Com os pés voltados, a ponta dos pés voltados para frente. Essa é a nossa posição anatômica. Olá, face voltada para frente, membros superiores estendidos ao longo do corpo, palma da mão voltada para frente, membros inferiores unidos e ó, ponta dos pés voltada para frente. Divisão do corpo humano. A divisão do corpo humano, ela divide em cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça, nós temos a face e o crânio. Temos o pescoço e no tronco temos o tórax e o abdômen, além da pelve, que é a parte da genitália, e o dorso, que é a parte das costas. Os membros, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores dividem de braço, antebraço e mão, e membros inferiores em coxa, perna e pé. Olha a cabeça. Essa é a cabeça. Vamos estudar isso tudo. Agora vamos só ver essa divisão do corpo humano, tá bom? E os planos anatômicos. Pescoço. O tronco, onde nós temos o tórax, o abdômen, a pelve e o dorso. Os membros inferiores e os membros superiores. Planos e secções.
Tem um plano sagital, plano frontal e o plano transversal. O plano frontal, também chamado de coronal, divide anterior e posterior. O plano transversal ou horizontal divide em superior e inferior. E o plano medial ou sagital divide em direita e esquerda. Então, o rosa é o sagital ou medial, o verdinho aí é o coronal ou frontal e o amarelinho é o transversal ou horizontal. Olá, plano sagital. Divide o corpo em dois lados, direito e esquerdo. Plano frontal ou coronal. Divide o corpo em duas porções, anterior e posterior. Plano transverso. Divide o corpo em duas partes, superior e inferior. Cavidades do corpo humano. Nós temos a cavidade craniana, que fica o crânio, a cavidade, o canal vertebral, que é onde ficam as vértebras, tomam conta da medula, tá? Espinhal. A cavidade torácica, fica o pulmão, o coração. A cavidade abdominal, onde tem vários órgãos, incluindo o intestino, tá? A cavidade pélvica, ou também chamada de cavidade abdominopélvica, que envolve o abdômen e a pelve. Isso são cavidades do corpo humano. A craniana. Encéfalos, nervos cranianos, vasos sanguíneos e líquido cerebrospinal. Vocês vão ver, fiquem calmas. A torácicas, pulmões, corações, vasos sanguíneos, nervos, traqueia e esôfago. A abdominal, estômago, intestino, pâncreas, fígado, vesícula biliar, vasos sanguíneos e rins. E a pélvica, bexiga, órgãos genitais, parte do intestino grosso. Essas são as cavidades do corpo humano, tá bom? Então, vamos ficar só com isso aqui. Planos anatômicos, as cavidades do corpo humano e partes do corpo humano. Essa é a nossa primeira aula. Bons estudos.